Então, desse inquérito especificamente, iniciaram-se as investigações no ano de 2022, tendo, a partir de 2024, um impulso muito forte nas investigações. Com relação às empresas, nós temos uma espécie de uma holding, composta por mais de 60 empresas desse grupo minerário que foi objeto da investigação de hoje. Mais de 60 empresas? Sim, que compõem uma holding que faziam não só a execução da mineração, mas todo um mecanismo de blindagem e para lavagem de capitais e pagamentos de propinas para servidores públicos. Como que funcionava essa blindagem, esse esquema? Como que Danilo Gironde da Globo, como que funcionava essa blindagem, esse esquema? Como é que cada ator funcionava ali e era montado esse organograma? A empresa, ela tinha uma estrutura montada com várias camadas de intermediários para fazer com que o fluxo financeiro chegasse ao destinatário final, muitas vezes que fosse objeto de pagamento de propinas, através de uma camada sucessiva de empresas, onde se tentava dificultar a rastreabilidade do recurso e não identificar a origem ilícita daquele recurso. Era um recurso assim que era recorrente, por exemplo, assim, da questão da propina, foi pago uma vez, por exemplo, chutando aqui um valor de 3 milhões, ou isso era recorrente mensal, em formato de mesada, por exemplo? Olha, só complementando a resposta, o que foi montado foi realmente uma estrutura criminosa, organizada, que tinha a participação de pessoas que organizavam, eram chefes dessa organização, tinham pessoas que tinham a função de ser o intermediário, o lobista, vamos dizer assim, e infelizmente a participação de agentes públicos em várias esferas de governos e em vários órgãos. Então, esses agentes públicos, eles utilizando-se exatamente dessa função pública, intermediavam e usavam de influência, por serem servidores públicos, para a aprovação de projetos que não seriam, obviamente, aprovados, porque essa mineração que foi por essa organização aprovada e que hoje ela tem o seu marco de bloqueio, ela não seria aprovada com certeza. Então, era um organograma criminoso que tinha privados, empresas privadas, pessoas no âmbito dessas empresas e agentes públicos que eram corrompidas e atuavam para fazer a aprovação desses projetos e, num segundo momento, haveria a exploração ilegal desse minério em áreas que são de preservação, que estavam em processo, inclusive, ou já tombadas ou em processo de tombamento. E isso pode gerar, obviamente, catástrofes no futuro e geraria um lucro acima de 18 bilhões para essa organização criminosa. Pedro Corsini, TV Band, só mencionou que desde 22 a operação começou, mas sabe desde quando essas empresas atuavam nessa extração ilegal, nessa lavagem de dinheiro? Isso é uma coisa de poucos anos ou de muitos anos? Como o Dr. Richard disse, já houve uma primeira investigação que datava de 2019, teve início em 2019. Essa primeira operação, ela gerou operações subsequentes, essa que foi desencadeada hoje, datada de 2022. E essa atividade, ela obviamente que ela não começa pelo ponto final. Ela começa, às vezes, com menos empresas, com menos pessoas, e ela vai ganhando corpo até se transformar, muitas vezes, numa organização como foi desbaratada na data de hoje e conseguindo, ao longo da atividade da organização criminosa, a ampliação de seus negócios, conseguindo mais licenças ambientais, e por isso que a gente precisou realmente fazer uma investigação complexa, envolvendo tantos alvos, com parceria de tantos órgãos que estiveram conosco nessa operação para estagnar a atuação dessa organização criminosa. Os senhores falaram, Vitor, da Rádio CBN, os senhores falaram sobre risco também a essas regiões e também para a própria população que mora próximo a essas regiões e comunidades. Eu queria entender se há algum risco nessas regiões onde vocês constataram essa mineração irregular e se a partir de agora uma fiscalização vai ser feita lá para evitar uma tragédia mesmo. Bem, que há risco, há.
A gente espera que os órgãos ambientais façam essas fiscalizações e verifiquem todas as concessões que foram disponibilizadas a esse grupo, a essa organização criminosa. Então, a nossa perspectiva é que essa operação sirva não só como um ataque direto à organização criminosa, mas como um mecanismo de prevenção para que novas tragédias não voltem a ocorrer. E muito importante, acho que o Dr. Freire tinha explicitado isso de forma muito clara, não se está aqui a criminalizar a atividade de mineração no estado de Minas Gerais e no Brasil. Muito pelo contrário. O que se está é a criminalizar aqueles que atuam de forma ilícita através de corrupção. Oferem recursos através da exploração indiscriminada do patrimônio histórico, cultural, do meio ambiente brasileiro, em proveito próprio e deixando como legado a degradação ambiental que, para nós aqui em Minas Gerais, já trouxe consequências graves. Só um resumo, porque com relação aos crimes, os senhores disseram que também a atuação foi crescendo. Ficou aqui em Minas Gerais ou foi também para outras regiões do Brasil? Quais são essas regiões? A atuação do grupo criminoso, do que até agora foi apurado nas investigações, se restringiu ao estado de Minas Gerais. Só complementando a resposta anterior e reafirmando o que já dissemos, a atividade minerária ou a exploração do recurso natural por si só não é o problema. Ele é regulamentado no Brasil. Agora ele precisa atender critérios constitucionais, legais e critérios técnicos, porque já está comprovado que quando essa atividade minerária ela é feita de forma clandestina ou sem atender esses critérios técnicos de sustentabilidade, ela gera catástrofes, ela gera mortes. E não adianta a gente estar trabalhando quando as catástrofes acontecem, e eu não digo só as que aconteceram em Minas Gerais, as catástrofes que são oriundas das questões climáticas, como os incêndios, como os alagamentos, como tivemos no Rio Grande do Sul. Nós temos que cuidar do meio ambiente diariamente. Não adianta a gente estar só discutindo as medidas preventivas, como essa operação de hoje, quando uma catástrofe ocorre em alguma área do nosso país. Gostaria que os senhores pudessem, Matheus do Jornal Estado de Minas, gostaria que os senhores fizessem a relação para a gente do grupo que atuou primeiramente na Serra do Curral, foi ali para Ouro Preto depois e posteriormente tem também agido no Vale do Rio das Velhas. Qual que era a relação dessas várias empresas que a gente acaba encontrando o mesmo grupo ali no final? Olha, o detalhamento da operação a gente não vai discorrer nessa entrevista. O sigilo das representações e das operações, ele já foi levantado, há um acesso possível a todo esse histórico da investigação e por questões de uma política de comunicação social, a gente não entra em detalhes nem de alvos, nem de como agiam cada uma das pessoas investigadas. Eu acho que é importante a gente reafirmar sempre algo que nós dizemos, é que a Polícia Federal, primeiro que ela não investiga pessoas, ela investiga fatos criminosos. E no decorrer das investigações de fatos criminosos, naturalmente, os criminosos são descobertos. E aí sim, nós chegamos aos autores do crime e de forma técnica, dentro da Constituição e das leis, nós imputamos os crimes na medida da culpabilidade de cada uma dessas pessoas a elas para que elas respondam no sistema de justiça. A Polícia Federal, como sempre dizemos, ela não protege e não persegue. Ela faz um trabalho técnico, investigativo e chega aos autores desses crimes ambientais. E de agora para frente, as pessoas que foram presas, o que acontece com elas? Vão ficar presas quanto tempo? As empresas, o que vai ser feito? E quanto tempo se estima essa investigação vai ser levada para a denúncia? Olha, o mandado é de prisão preventiva. Os mandados que foram cumpridos são de prisão preventiva. À medida que ele é cumprido, as pessoas ficam à disposição desse colegiado judicial
que vão avaliar a necessidade de manutenção da prisão, por quanto tempo essa prisão vai acontecer. As demais medidas restritivas das empresas e com relação ao patrimônio das pessoas também cabe agora, uma vez executadas pelo órgão policial, ao judiciário decidir. A maturação agora da próxima fase da operação de análise de tudo que é coletado e de tudo que é levantado nesse momento de desencadeamento, a gente não tem como precisar porque há um tempo de maturação próprio de cada investigação e da quantidade de provas que são coletadas durante o cumprimento desses mandatos. Agora, sobre os presos de hoje, quem são esses presos? Sei que não pode dizer nomes, a gente sabe que tem servidores públicos envolvidos. Quantos presos, de fato, uma atualização parcial desse balanço da operação? Vimos que muitas casas de alto padrão também foram alvo desses mandados hoje. Onde estão essas casas? São condomínios fechados em Belo Horizonte? Como é que foi a casa? Se puder dar um balanço dessa operação de hoje. Bom, nós tínhamos 17 alvos, 17 investigados. Desses 17, 14 já foram presos até agora. As residências, as casas onde foram cumpridos os mandados, a grande maioria na região metropolitana de Belo Horizonte, região de Nova Lima e alguns condomínios. Além disso, Alagoas também houve uma busca e apreensão numa residência, um condomínio em Maceió. Então a perspectiva nossa é que até o final do dia nós tenhamos os números fechados já da operação. Não só do número de presos, mas também das apreensões que foram realizadas. E só esclarecendo, nós divulgamos a quantidade de 22 mandados de prisão, porque existem alguns desses 17 alvos que têm mais de um mandado de prisão expedido, estão em mais de uma investigação. E o patrimônio, a ordem judicial, ela determina que seja apreendido um patrimônio, que realmente são residências de altíssimo luxo, um patrimônio até R$1,5 bilhão de reais. No pronunciamento vocês comentaram que 17 foram presos, então todos os alvos de prisão preventiva foram atingidos? Não, 14, são 17 alvos que têm mandado de prisão preventiva. Desses 17 alvos, 14 já encontram-se presos, já foi cumprido o mandado de prisão, e nós temos alguns que ainda estão sendo buscados. Okay. Sobre a propina, só para aquela hora, eu comentei, só para poder saber como é que era paga essa propina para os servidores. Era questão de salário, era um carro, era um apartamento, como é que funcionava isso para poder passar e tentar ficar encoberto, né, nas investigações aos olhos da polícia? Normalmente eram pagas em dinheiro em espécie ou depósitos bancários, através daquela cadeia sucessiva de empresas para transitar o recurso e ocultar a origem, eram feitos inclusive depósitos bancários. Então a propina ela se dava em alguns casos mensalmente, em alguns casos por projetos específicos, mas o fato é que há uma cooptação muito forte da organização criminosa de servidores dos órgãos de controle ambiental em Minas Gerais. O ex-superintendente da Polícia Federal aqui de Minas, Rodrigo Teixeira, ele foi preso nessa operação de hoje? Nós não comentamos nomes nem dados específicos de alvos das nossas operações, de nenhum órgão. O fato é que, como já dito inclusive pelo Dr. Freire, a Polícia Federal não protege e não persegue ninguém. Esse é um mantra dentro da nossa instituição. Nós investigamos fatos. Aqueles que porventura tenham praticado fatos criminosos serão objeto das nossas investigações. E como aconteceu em uma operação recente, na semana passada, onde tivemos um delegado de Polícia Federal que foi preso na semana passada em uma operação, infelizmente, hoje tivemos também um componente da Polícia Federal, um delegado, também atingido por essa operação. Última pergunta. Foi preso esse delegado? Quais as funções dos agentes clínicos? Mais uma vez, eu não gostaria de detalhar, mas isso está acessível a vocês, uma vez que o sigilo das investigações foi levantado. Eu acho que não compete a gente fulanizar aqui conduta de A, B, C, porque isso tende a prejudicar até mesmo a mensagem que tem que ser passada. Caso nós tenhamos que individualizar, eu peço que busquem nos autos, que vai estar bem detalhado todo o processo de investigação.